Hello, 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 divas do titio. Queridos, eu estou aqui com esta celebridade, que é o meu filho lindo, o Monquino, tá? Sigam-no nas redes sociais, ele tem Instagram, tá, amor? Bombando, sigam o Monquino. Então é o seguinte, nós estamos aqui hoje, gente, para passar algumas dicas valiosas de fonologia introdutória, viu? Então, quando a gente pensa, primeiro, na palavra fonologia, fono vem do grego, quer dizer som, tá? Quando a gente fala em origem das palavras, a gente está falando de etimologia. Etimologia é origem. Então, quando eu pego a etimologia da palavra fonologia, eu já entendo do que se trata, né? Ela estuda o som, beleza? Aí eu tenho que levar em consideração o seguinte, gente. Há alguns processos que acontecem que podem aumentar a quantidade de sílabas, que podem diminuir a quantidade de sílabas, e é isso que eu quero esclarecer legal para vocês, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. Então a gente já começa observando. Olha para cá, para essa palavrinha. Pode olhar. Moiraquitã. Amores, Moiraquitã. Quantas vogais tem a palavra Moiraquitã? Vai. Tempo. Acabou. Amores, se você respondeu que Moiraquitã tem 5 vogais, você errou. Gente, Moiraquitã tem 4 vogais e não 5. Professor, mas eu vi aí, ó. Tem o U, tem o I, eu tenho 2. Tem o A, tem o outro I e tem o último A. Professor, tem 5 vogais. Não, amor, não tem. E eu vou falar por quê. O português brasileiro é tão perfeito que cada sílaba só possui uma única vogal. Não existe mais de uma vogal por sílaba. Aprendam, tá bom? E aí já entra os processos da fonologia. Por exemplo, em mui, na primeira sílaba, ó, quando vocês viram aí, ó, mui, como vocês podem observar, nesse mui eu tenho uma vogal apenas. E a outra que você acha que é vogal, na verdade, é uma semivogal. O que é uma semivogal? É como se fosse a metade de uma vogal. Ela é quase uma vogal. Ela não é uma vogal em si. É como se fosse uma auxiliar da vogal. Então, quando eu falo mui, mui, sai de uma vez, não sai? Sai só numa emissão de voz, ó. Mui, mui. Então, vai estar o U junto com o I, beleza? Esse U é a minha vogal, porque ele sai mais forte. Pode ver, ó, mui, mui. O U sai com mais intensidade. Então, eu sei que ele é a vogal. E o I torna-se a semivogal. Aí já entra o primeiro processo, chamado ditongo. Olha aí, ó. Ditongo, gente, di já quer dizer 2. Então, o ditongo vai ser o encontro de vogal com semivogal. Ou semivogal com vogal. Não importa a ordem, tá? O importante é que o ditongo é sempre esse encontro de vogal com semivogal. Então, todas as vezes que vocês encontrarem qualquer palavrinha, a vogal com a semivogal, já sabe que você já tem um ditongo, beleza? Então, em Muiraquitã, eu vou já explicar melhor lá na frente. Então, em Muiraquitã, você entende que na sílaba mui só possui uma vogal, que é o U, certo? E aí você conta as demais. Olha aí, ó. Mui, ra, ki, tan. Aí eu passo a ter as 4 vogais. Então, não esquece dessa dica. A quantidade de vogais dentro de uma palavrinha vai ser a quantidade de sílabas que ela possui. Tranquilíssimo. Deu para entender essa primeira parte? Então, gente, o que acontece? Quando eu falo em ditongo, eu tenho que lembrar que existem 2 tipos de ditongo. O ditongo crescente e o ditongo decrescente. Tá? O ditongo crescente é quando a semivogal vem na frente. A semivogal. Ei. Quando eu falo, por exemplo, delícia. Olha aí, a palavra delícia. Quando eu falo delícia, no finalzinho, ó, delícia, cia. Tá no final, certo? Amor, o I vem na frente e o A vem atrás. Ei, o A sempre vai ser vogal. Sempre, sempre, sempre. Em qualquer circunstância. Então, o I é a semivogal. Então, na palavra delícia, se o I vem na frente e é a semivogal, logo, o I é a semivogal e o A é a vogal.
eu tenho um ditongo crescente, tá? Semivogal vem na frente. Já na palavra ameixa, olha aí, ameixa. Na palavra ameixa, o E vem na frente do I. Pode ver, ó, amei, mei. O E vem na frente do I. O E é vogal e o I é semivogal. Logo, eu vou ter um ditongo agora chamado ditongo decrescente. Lembra? Decrescente, primeiro vem a vogal, depois vem a semivogal. Tranquilo? Beleza? Deu para entender? Tá. Outra coisa que a gente tem que observar direitinho nessa estratégia. Amores, o ditongo ele pode ser oral ou pode ser final. Ditongo oral ou nasal, perdão. Amores, quando eu falo em ditongo nasal, você já lembra das letras M e N, para ficar mais fácil, tá? M e N. Notem que quando eu falo a própria letrinha, ó, N, M, tenta pronunciar, você vai perceber que há um processo, né, nasalizado. A mesma coisa quando acontece o tio. O uso do tio. O tio é um sinal gráfico que indica a nasalização. Então, como é que eu vou saber se um ditongo ele é oral ou é nasal? É só você observar. Por exemplo, se eu falo assim, não. Falei, não tem um tio? Já é nasalizado. Já sei que vai ser um ditongo nasal. Cantaram. Olha aí, cantaram. No passado mesmo, ó. Cantaram. Esse M tem som de U. Viu? A gente está trabalhando com som. Então, se esse M tem som de U, encantaram, logo eu tenho um ditongo nasal, viu? Já aproveita e aprende. Encantaram. Ocorre um ditongo que a gente chama de ditongo imperfeito, viu? Então, ele não só é um ditongo nasal, como também ele é um ditongo imperfeito, tá bom? Ditongo imperfeito, gente, é aquele ditongo que a gente só percebe no som. Eu tenho que falar para saber se ele é um ditongo imperfeito, para ver se ele é realmente um ditongo imperfeito. Então, esse ditongo imperfeito também é chamado, amores, de ditongo aparente. É o outro nome dele. Mas é a mesma coisa, tá? Ditongo aparente. É um ditongo que eu só vou perceber pelo som. Por isso que é aparente. Então, na palavra cantaram, amarão, olha aí. Gente, o que está acontecendo? Se esse M tem som de U, eu tenho um ditongo aparente. Beleza? Deu para entender o que é o ditongo aparente? Gente, é diferente do ditongo oral e do ditongo perfeito ainda por cima. Por exemplo, volta para a palavra delícia. Delícia. No final, eu tenho um ditongo que visualmente eu enxergo muito bem. Não é só pelo som que eu detecto, é visualmente. Então, quando eu falo delícia, o I não está aparecendo, o A não está aparecendo, eu tive que transformar alguma coisa? Não. Então, isso aí, ó, aprende, é um ditongo perfeito, tá? É aquele ditongo que eu consigo perceber visualmente falando. E na palavra delícia, não há nasalização. Por isso que ele é considerado um ditongo oral. Deu para entender? Gente, falou em nasalização, eu lembro logo de M, N e o tio, que são os processos que ajudam na nasalização. Tranquilo? Então, o ditongo ele pode ser perfeito ou imperfeito, ele pode ser um ditongo oral ou nasal. Tranquilo até aqui? E ele pode ser crescente ou decrescente, que a gente já viu. Tranquilo? Gente, e assim como existe o ditongo, também existe o tritongo. O tritongo já vai ser um encontro de semivogal, vogal e semivogal na mesma sílaba. Só que eu tenho uma observação importantíssima a fazer. Bora lá. Só pode ser tritongo em uma palavra, por exemplo, tipo iguais. Olha o termo, iguais. Quando você fala iguais, notem que o U está sendo pronunciado. Perceberam que está sendo pronunciado? Então, quando o U for pronunciado, tem tudo para ser ditongo ou tritongo. Já fica essa dica, tá bom? Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes o QU e o GU, as pessoas acham que vai ser dígrafo. Por isso que é importante a gente saber, olha aí, os professores na escola explicam direitinho, gente.
QU e GU só vai ser dígrafo se o U não for pronunciado, tá? Tipo na palavra queijo, olha aí. Na palavra queijo, o U não é pronunciado. Deu para entender? Então é dígrafo. Sempre que o U for pronunciado, não é mais dígrafo. É isso que eu tenho que entender. Vamos já falar melhor de dígrafo, prometo para vocês. Mas volta para a palavra iguais. No termo iguais, notem, ó, o I fica numa sílaba e o guais vai para outra. Ó. Iguais, sai só numa emissão. Nesse iguais, esse guais está trazendo o U, que está pronunciado, ele vai ser semivogal. O A, que é vogal, lembra que eu falei que o A sempre vai ser vogal, e o I é semivogal. Então, vou ter o que nós chamamos de tritongo, né? Por isso, tri 3. Bacana? Queridos, e aí sim, eu passo a explicar logo o dígrafo para vocês entenderem. O dígrafo, gente, di, 2, tudo que tem di lembra de 2. Então, o dígrafo seriam aquelas duas letrinhas que representam um único som, tá? É o dígrafo. Aí, o que acontece? Na escola, a gente bate muito na tecla do dígrafo consonantal. Quais são os dígrafos consonantais? RR, SS, CH, LH, NH, QU e GU, quando o U não for pronunciado, viu? E tem aqueles dígrafos que na separação silábica eles podem também separar. Tipo SC, XS, viu? Gente, são dígrafos que nós chamamos de dígrafos consonantais. Só que a gente tem que lembrar que também existem os dígrafos vocálicos. Amor, dígrafo vocálico, são aqueles que precisam do M e do N. AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM, UN. Gente, os dígrafos vocálicos são viu? São os dígrafos vocálicos. Uma observação importantíssima. Nunca o dígrafo ficará no final da palavra. Nunca. Não existe dígrafo em final de palavras no português brasileiro. Gente, nosso português é maravilhoso demais. De verdade. Então, não existe dígrafo no final de palavras. Então, já avalia isso aqui. Olha a palavra aqui em cima. Também. Amor, na palavra também, ó, também, tá vendo esse an que aparece na primeira sílaba? Ele é um dígrafo. É o famoso dígrafo vocálico que eu falei ainda há pouco. Só que, notem que no final está, ó, bem, também, bem. Só que eu não posso considerar esse em do final como dígrafo. Afinal de contas, no português, o dígrafo não fica no final da palavra. Beleza? Amores, automaticamente eu vou lembrar de um fenômeno que eu já falei. Ditongo aparente. Olha que tudo. Também, bem. Gente, esse M tem som de I no finalzinho. Se esse M tem som de I, logo eu vou ter uma vogal com uma semivogal. Eu vou ter um ditongo aparente. Então, na palavra também, eu tenho o dígrafo vocálico na primeira sílaba e na segunda sílaba, nesse bem, eu vou ter, no caso, um ditongo aparente. Beleza? Não esquece disso. Uma observação também mega ultra power de importante. Se é dígrafo, não pode ser ditongo. Se é ditongo, não pode ser dígrafo. Cara, sabe o que é legal nessa história, gente? Olha a importância de eu saber o que é dígrafo. Ei, o dígrafo, ele é importante demais, cara. Porque, ó, quando eu falo, por exemplo, na palavra queijo, tá vendo que tem o U e tem o E, não tem? Mas não pode ser ditongo. Professor, mas tá o encontro dos dois na mesma sílaba. Ei, não interessa. Não pode. A palavra queijo, presta atenção, vamos separar a palavra? Que sai só de uma vez, certo? Queijo. Beleza. Aí eu teria o U, o E e o I. Ei, ditongo tem, não pode ter tritongo. Por que não pode ter tritongo, professor? Porque o U não está sendo pronunciado. Vocês lembram da palavrinha iguais? Ainda agora eu mostrei. Por que na palavra iguais esse GU não é dígrafo? Porque o U está pronunciado.
Deu para entender? Se ele está pronunciado, gente, ele se transforma, no caso, numa semivogal. Por isso que na palavra iguais, o U é semivogal. O A é vogal e o I é semivogal. Por isso que é o tritongo. Já na palavra queijo, queijo só tem ditongo, não tem tritongo, porque o U não está sendo pronunciado. Amor, se o U não é pronunciado, na palavra queijo, esse QU vai ser o quê? Dígrafo, viu? E o E com o I vai ser o ditongo, no caso, vogal com semivogal, que é um ditongo decrescente. Deu para entender essa parte? Bora lá. Se é dígrafo, não pode ser ditongo e nem tritongo. Ficou clara essa parte? Tá. Outra coisa importante. Existe o que nós chamamos de encontro consonantal. Porque assim, gente, quando a gente fala em ditongo, a gente está falando de encontro vocálico, tá? Mas existe o encontro consonantal, que é o encontro de consoantes. Outra coisa importante, olha só, se é dígrafo, não pode ser encontro consonantal. Olha que coisa interessante. Por exemplo, o RR. Carro, o RR é dígrafo, certo? Então não é encontro consonantal. Entendam. Na palavra Plutão, olha aí, Plutão, esse PL do início, bora lá, é um encontro consonantal, viu? PL. O P é consoante, o L é consoante. Plutão. Então, esse PL é um encontro consonantal. Inclusive, já vou logo dar a dica. Chama-se encontro consonantal perfeito. Por quê? O encontro consonantal perfeito é o que fica na mesma sílaba, tá bom? Então, na palavra Plutão, o PL fica junto. Encontro consonantal perfeito. E o que vai ser um encontro consonantal imperfeito? Pela lógica, é o que separa, amor, viu? Então, quando eu falo, por exemplo, ritmo, presta atenção na palavra, ritmo. Na palavra ritmo, fica hit na primeira sílaba e o mo na segunda sílaba. Notem que a letra T está na primeira sílaba e o M está na segunda sílaba. Deu para entender? Então, isso aí é um encontro consonantal imperfeito. As provas da Conveste, né, que é a nossa amada UFAM, ela chama de encontro consonantal em sílabas contíguas, viu? É a mesma coisa. Encontro consonantal em sílabas contíguas seria o encontro de consoantes em sílabas separadas. Deu para entender? Gente, então vamos lá. Na palavra chumbo, bora, analisa essa palavra agora. Chumbo. Pergunto. Tem encontro consonantal? Tempo. Não, amor, não tem. Professor, como assim? Na palavra chumbo, professor. CH, aí no início. Amor, esse CH é dígrafo. Se é dígrafo, eu falei para vocês. Se é dígrafo, não pode ser encontro consonantal. Não falei? Outra coisa. Quando eu falo chumbo, chum, o U com M, também não é dígrafo de qualquer forma? Gente, o U com M é um dígrafo vocálico. Olha que coisa legal. Ah, professor, então na palavra chumbo, eu não posso dizer que esse M e esse B aqui, ó, é um encontro consonantal? Não, senhor. Não pode, gente. Por que não é um encontro consonantal? Porque se o M faz parte do U e forma o dígrafo, não pode ser encontro consonantal. Olha a importância, amores, de eu saber sobre dígrafo. Perceberam? Beleza? Então, resume isso. O dígrafo são duas letrinhas que representam o único som, certo? Se é dígrafo, não pode ser ditongo e nem tritongo. E se é dígrafo, também não pode ser encontro consonantal. Olha que coisa legal. Deu para entender? Então, gente, está aí a importância do dígrafo. E assim como existe o dígrafo, também existe um fenômeno na fonologia chamado dífono. Amor, lembra que o dífono, di2, fono, som. O dífono já seria quando uma letrinha é representada por dois sons, tipo a palavra táxi. Amores, na palavra táxi, o que acontece na palavra táxi? Em táxi, eu vou ter 4 letrinhas. Só que esse X, ele tem som de KS.
Pode perceber. Então, na fonologia, lembra que quando eu faço análise fonológica, eu vou colocar o fonema entre barras. Olha aqui para cima. Olha táxi, só letras. Agora, olha fonemas. Olha como eu coloquei cada letrinha, ficou entre barras. Então, deixou de ser letra e virou fonema, tá bom? É assim que é a análise fonológica. Então, quando eu falo táxi, eu vou ter 5 fonemas. Por que eu vou ter 5 fonemas? Porque esse X virou KS. Viu? São 2 sons. Ah, professor. Então, eu posso resumir e falar que o dígrafo diminui quantidade de sílabas e o dífono aumenta a quantidade de sílabas? Sem dúvida, é isso que eu quero que você entenda. Todas as vezes que tiver dígrafo, já sabe que você vai ter menos fonemas. Deu para entender? Quando falar em dífono, já sabe que você vai ter mais fonemas. Deu para entender? Gente, então é importantíssimo a gente saber a diferença entre o dígrafo e o dífono. Vai uma aí para vocês. Na palavra churrasco, bora lá. Churrasco. Quantas letras tem churrasco? E quantos fonemas tem churrasco? Beleza? Vai. Tempo! Acabou? Amores, churrasco. Olha aqui, ó. Churrasco. Perceberam? Amor, aqui, ó. 9, né? Ó. CHURRASCO. Churrasco. Amores, churrasco tem 9 letras. Só que tem um porém. Se eu quiser saber a quantidade de fonemas, é só você perceber o seguinte. Quantos dígrafos tem na palavra churrasco? Vai. Nós temos o CH, dígrafo, certo? Nós temos o RR, que é dígrafo também. Os dois são dígrafos consonantais. Então, a pergunta que não quer calar. O que o tio Regis falou ainda agora? Se eu tenho dígrafo, dígrafo aumenta ou diminui a quantidade de letras? Hã? Ei, o dígrafo diminui a quantidade de letras. Deu para entender? Perdão, de fonemas. Quantidade de letras nós vimos, são 9 letras, certo? Mas, quando se trata de fonema, todo dígrafo representa um único som. Amor, então em churrasco, eu vou ter 7 fonemas. Deu para entender? Churrasco terá 7 fonemas. Sempre você vai fazer assim, bora. Você analisa a palavra. Quantas letras tem? Ah, tem 10. Quantos dígrafos tem? Aí você conta. Tem 3 dígrafos. Amor, é só você subtrair. Se tem 10 letras e tem 3 dígrafos, então 3 letrinhas vão sumir. É a lógica. Deu para entender? Queridos, não tem como errar. Bora. Quantidade de letras nem sempre é igual à quantidade de fonemas, viu? Às vezes os fonemas podem aumentar quando tem, no caso, dífono, ou podem diminuir quando tem dígrafo. Quer ver? Volta para a palavra chumbo. Na palavra chumbo, amor, chumbo, chumbo. Quantas letras vocês estão vendo na palavra chumbo? Olha aí, ó. C-H-U-M-B-O. Tem 6 letrinhas, certo? 6 letras. Amores, se tem 6 letras, pergunto. Quantos fonemas tem a palavra chumbo? Tempo. Prof, eu não sei se eu estou equivocado, mas eu contei chumbo tendo 4 fonemas. Tá certo? Certíssimo quem pensou que tem 4 fonemas. Olha que coisa interessante. Professor, por que chumbo tem 4 fonemas só? Porque o CH é dígrafo e o UM também é dígrafo. O que o tio Regis falou, gente?
Se tem dígrafo, não diminui a quantidade de fonemas? Por isso que em chumbo eu vou ter 4 fonemas, 6 letras e 4 fonemas, viu? E para finalizar, gente, não menos importante, nós temos o hiato. Lembra que o hiato são vogais em sílabas separadas. Tipo na palavra saída. Olha aqui em cima. Na palavra saída, ó, o A ficou numa sílaba, o I foi para outra. Essas vogais em sílabas separadas é o chamado hiato, tá? Por isso que as pessoas têm o costume de falar assim, no discurso, né? Eu acho que está havendo um hiato entre nós. Olha só, gente. Tem alguma coisa, tem algum BO aí nesse relacionamento. Resolve logo, meu irmão, tá? Olha a ideia. O hiato não é uma coisa boa numa relação. Há um hiato entre nós. Será que é uma terceira pessoa? Ei, cuidado. Amores, então tá aí a ideia do hiato. Aí a gente tem que observar o seguinte, só para fechar com chave de ouro, amores, né, essas dicas aqui preciosas de fonologia. É aí que nós temos que perceber a importância da divisão silábica. Olha só que legal. Lembra que eu falei no início da aula? Ei, cada palavra do português brasileiro possui uma única vogal, certo? A quantidade de vogais vai ser a quantidade de sílabas, tranquilo? Quantidade de vogais, quantidade de sílabas. Tá, se eu tiver ditongo, o que que acontece? Ei, fica na mesma sílaba. Ditongo não separa. E se eu tiver hiato, o que que acontece? O hiato separa. Deu para entender? Amores, vamos lá. Quando eu falo, por exemplo, rio, a palavra rio só tem 3 letrinhas, amor. Acorda, 3 letras. Quanto menor a palavra, mais difícil. Então, rio, por isso que é fonologia. Trabalha o som, Rio, rio, rio. Há uma pausa entre o i e o o. Portanto, na palavra rio, nós temos um ditongo, certo? Não, amor. Ditongo não separaria. Deu para entender? Nós temos um hiato. Não erra. Rio não é ditongo. Rio separou o i do o. Vogais, quando separam, eu tenho hiato. Viu? Gente, já na palavra mão, olha aí, mão, o a fica junto com o o, fica na mesma sílaba. Então, agora eu tenho ditongo, já que o ditongo não separa. Viu? Na palavra, ó, mamãe, 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 mãe, não sai junto? Portanto, no final, se o E ficar junto com o A, eu vou ter o quê? Ditongo de novo. Papai, olha, papai. O A fica junto com o I, no finalzinho. Eu também tenho ditongo. Olha que coisa legal, gente. Na palavra mamãe, eu tenho ditongo no final. E na palavra papai, eu tenho ditongo no final. A única diferença é que mamãe é um ditongo nasalizado e papai é um ditongo oralizado. É a única diferença. Beleza? Amores, eu espero de coração ter contribuído com essas preciosas dicas de fonologia, viu? Quem ainda não segue o nosso canal, sigam, please. Divos da Linguagem, viu? Amores, sigam o nosso canalzinho e sempre nós estamos postando aulas novas, tá bom? Queridos, e para os meus divos lindos e maravilhosos alunos, tá? Alunos de pós, alunos de Parfó, alunos do cursinho, tanto os alunos do concurso quanto os meus lindos de pré-medicina. Amores, a todos vocês, né? Aos meus alunos que estão espalhados pelo Brasil e aos meus ex-alunos também. Um beijo grandioso do tio Regis. E do Monquina, né, Monquina? Fui!